Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e duas perguntas sobre a noção de demanda. Dunker, vejo muitos psicólogos e psicanalistas usando a expressão demanda subjetiva como se fosse algo já entendido pela própria comunidade. Há diferenças entre demandas? Exemplo, psicológica, subjetiva, de análise. Como pensar melhor o conceito de demanda? É a pergunta do Bruno de Paula. A pergunta da Vânia Ricardi é: olá professor, gosto muito dos seus vídeos e sempre acompanho o canal. O senhor poderia falar sobre a máxima de Lacan? Peço que recuses o que lhe ofereço, pois não é isso? E a dicotomia entre desejo e demanda nesse contexto? São duas perguntas relacionadas. Muito importante refinar isso. De fato, para começar, demanda é um conceito desenvolvido pelo Lacan no seminário 4, no seminário 5, no seminário 6. É um conceito muito ligado a um modelo conhecido como grafo do desejo. E que vai se ligar a uma certa equação que o Lacan monta nesse momento entre demanda, necessidade e desejo. Então a gente tem uma entrada do sujeito no significante, na medida em que ele tem que traduzir a pulsão, tem que fazer a pulsão passar pelo desfiladeiro dos significantes. Ou seja, aquilo que ela quer, aquilo que ela pede, aquilo que ela interpela no outro, tem que adquirir forçosamente a estrutura de linguagem, né? É isso que a gente ensina para a criança, que ela precisa assim aprender a pedir. E isso implicaria assim a passagem um pouco mítica, né, do estado de necessidade para o estado de demanda-desejo. Por quê? Por que demanda-desejo? Porque, concordo contigo, né, a noção de demanda muitas vezes ela é tomada assim no sentido econômico do termo, né, a demanda e oferta, a demanda como assim, aquilo que a gente requisita conscientemente, que a gente vai fazer então as compras do mês, tem demanda para esse objeto, não tem demanda para aquele outro objeto. Para o começo de conversa, a demanda é inconsciente. Então o pedido pode ser consciente. E aí a gente entra na pergunta da Vânia, né? Eu te peço que me recuse o que eu te ofereço, e o que eu te ofereço é a demanda inconsciente, porque não é isso. Essas seriam as 4 posições, os 4 tempos da demanda, lá no seminário 19, ou PIR, né? Então eu te peço, né? E o problema da demanda é que eu nunca sei exatamente o que eu estou pedindo naquilo que eu estou pedindo. Por que eu não sei? Porque eu tenho que fazer a minha demanda passar pelo significante, e quando ela entra no significante, ela adquire sobredeterminações simbólicas que me escapam, sobredeterminações inconscientes, sobredeterminações que tem que ver com a ideia de que aquele objeto que está sendo visado pela minha demanda, ele está sendo visado simplesmente porque ele é portador do desejo do outro. E lembrando, né, que o desejo do sujeito é o desejo do outro. Então é assim que os objetos se falicizam, é assim que a demanda se organiza em relação, ou se orienta em relação ao falo. Eu peço que você recuse o que eu te ofereço, ou seja, o que eu te ofereço inconscientemente e que eu não sei o que é aquilo que eu estou tentando ler no seu olhar, aquilo que eu estou tentando inferir sobre o seu desejo mais além da minha demanda. O que eu peço é que você recuse isso, porque se você aceitar isso, o que acontece é simplesmente o desencontro, né? O que acontece é simplesmente, oh, mas como assim? Então esse objeto que eu estava esperando não é o objeto que eu tenho? Decepção. Então eu peço que você recuse o que eu te ofereço, porque não é isso. Esse não é isso é fundamental. Esse não é isso é o momento em que os giros da demanda em torno de X, elas se fecham, produzindo retrospectivamente um efeito de desejo. O progresso da demanda, e esse progresso ele vai criando um fio central que a gente pode identificar então com o desejo. Por isso Lacan fala numa dialética entre demanda e desejo. Uma demanda que se firma demasiadamente em significantes é uma demanda que está alienando o desejo. Em vez de fazer com que ele se desloque metonimicamente, ele está fixado. Ou então, reciprocamente, ele se encontra regredido. Isso é uma definição muito bonita que o Lacan dá de demanda. Ele diz: a demanda é a regressão aos significantes retidos na história do sujeito. Foi aquilo que eu pedi e que, de certa maneira, ficou assim em espera.
E daí quando eu me vejo diante de uma falta, seja ela frustração, castração ou privação, eu retorno à história dos meus pedidos. Essa história dos meus pedidos é também a história dos meus amores. Daí o signo fundamental, aquilo que a gente está pedindo quando a gente pede, é um signo de amor. E, portanto, podemos traduzir a dialética entre demanda e desejo como a dialética entre o amor e o desejo. É a mesma coisa. Uma versão mais popular da demanda, né, vai falar assim em demanda de análise. É textual no Lacan. Ninguém demanda uma análise, a gente pede uma análise, porque a nossa demanda inconsciente não é de que a análise aconteça. A nossa demanda inconsciente, por ser demanda, é demanda de amor. E o amor é, vamos dizer assim, aquilo que bloqueia a análise, ao mesmo tempo a torna possível, mas aquilo que bloqueia, aquilo que interrompe, aquilo que faz a gente suspender a associação livre e se enamorar com o outro, né? E ficar interessado pelo que o outro acha da gente, e querer se exibir para o outro, e querer, enfim, ser amável e amar. A demanda é um conceito muito fundamental da psicanálise, num dos seus textos mais terminais, que é Leturgie. Ele vai começar não pelo desejo, mas pela demanda. A demanda é de onde todo o resto se deduz, todo o resto se faz em psicanálise. O sofrimento ele tem estrutura de demanda. A demanda subjetiva, o que a gente chama popularmente de demanda subjetiva, ou no trato clínico demanda subjetiva, é a demanda implicada. É a demanda onde o sujeito assim se faz implicado nos significantes que estão representando essa demanda. Então, demandantes e demandados, cliquem aqui no Aqueronta Movebo para receber mais demandas em torno do Falando Disso.